Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. É com imensa alegria que nos reunimos nesta corrente de oração. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim eu os convido a buscarem um lugar de recolhimento interno para fazermos a nossa prece. Através da oração, nós nos conectamos com a espiritualidade maior para que possamos compreender sobre as leis divinas e assim também receber os benefícios e nos prepararmos. Vamos então fazer algumas respirações tranquilas, elevando os nossos pensamentos e serenando os nossos corações. Vamos acalmando os nossos sentimentos e permitindo o abraço fraterno dos nossos anjos protetores que nos amparam, que nos auxiliam, com o seu abraço que transmite as energias balsâmicas, consoladoras. Então, que nós possamos abrir os nossos corações e expandir a nossa alma, permitindo nos sentir envolvidos nessas energias salutares, positivas e que nos equilibram. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou dar continuidade ao capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a passagem: na morte natural a que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, o desligamento se opera gradualmente. No homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se separam das coisas terrestres, o desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não se prende mais ao corpo, senão por um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade ao último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ter recobrado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz por ter se livrado. Para ele, a perturbação é quase nula, não é senão um momento de sono pacífico, do qual sai com inefável impressão de felicidade e de esperança. No homem material e sensual, aquele que viveu mais para o corpo do que para o espírito, para quem a vida espiritual nada é, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Nada veio relaxá-los durante a vida. À aproximação da morte, o desligamento se opera também gradualmente, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são um indício da luta que o espírito sustenta, que por vezes quer romper os laços que o resistem, e de outras vezes se aferra ao seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. O espírito se prende tanto mais à vida corporal, quanto nada vê além dela. Sente que lhe escapa e quer retê-la, em lugar de se abandonar ao movimento que o arrasta. Resiste com todas as suas forças e pode assim prolongar a luta durante dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas com isso não sofre menos, e o vago em que se encontra, a incerteza do que lhe advirá,
se juntam às suas angústias. A morte chega e tudo não está acabado. A perturbação continua. Sente que vive, mas não sabe se é vida material ou vida espiritual. Ele luta ainda até que os últimos laços do perispírito estejam rompidos. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não lhe deteve as consequências, tanto que existam pontos de contato entre o corpo e o perispírito. Deles o espírito sente os golpes e sofre-os. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado. Mesmo nas mais cruéis doenças, os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo tão fracos, se rompem sem nenhum abalo. Depois, a sua confiança no futuro, que já entrevê pelo pensamento, algumas vezes, mesmo em realidade, fala encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Daí, para ele, uma calma moral e uma resignação que abrandam o sofrimento. Depois da morte, estando esses laços agora mesmo rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Sente-se, em seu despertar, livre, disposto, aliviado de um grande peso e todo alegre por não mais sofrer. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde trazer uma separação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, é subitamente detida. O desligamento do perispírito não começa, pois, senão depois da morte. E nesse caso, como em outros, não pode se operar instantaneamente. O espírito apanhado de improviso está como atordoado, mas, sentindo o que pensa, se crê ainda vivo. E essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes a se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma o seu corpo fluídico por seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Oferece uma variedade infinita de nuances segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado do qual a morte, mesmo a mais súbita, não fez mais do que apressar o cumprimento. Em outros, pode se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e não tem, por alguns, nada de penoso, segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, sobretudo, que essa situação é mais penosa. O corpo preso ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma, que delas experimenta atrozes sofrimentos. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Para trabalhar para sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro, para se identificar com a vida futura, dirigir-lhes as suas aspirações e preferi-la à vida terrestre. É preciso não só nela crer, mas compreendê-la. É preciso se representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas,
O Espiritismo é a que exerce sob esses aspectos a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá. Fé e equilíbrio em todas as direções.